No cenário atual, ser líder vai muito além de gerenciar tarefas ou delegar funções. É sobre nutrir pessoas, compreender suas aspirações e capacitar cada indivíduo a alcançar seu potencial máximo. Uma liderança humanizada cria pontes de empatia e confiança. Ela reconhece a singularidade de cada membro da equipe, cultivando um ambiente onde a vulnerabilidade é força e o apoio mútuo, a base da inovação. Pense no impacto duradouro de um líder que realmente se importa. Investir no desenvolvimento de líderes com um olhar humano não é apenas uma estratégia, é uma filosofia. É a chave para equipes resilientes, engajadas e verdadeiramente inspiradas. Sua liderança tem o poder de transformar vidas e moldar um futuro mais promissor.